estudantes queridos da terceira série do ensino médio. Quem tá aqui de novo? Quem sou eu? O bruxo da física. Hoje vamos falar de um tema importante. Cai no Enem, Giba? Despenca. Despenca no Enem, que é o quê? Radioatividade. Vocês vão assistir uma aula aí de radioatividade. Vai ter vários assuntos, vários conteúdos, questão de conteúdo importante. Hoje vamos fazer um resuminho aqui para vocês do que vocês vão assistir nessa aula do Enem, que é muito importante. Ó, elemento radioativo, vocês vão entender o que é o elemento radioativo, qual é a função desse elemento, o que é o decaimento radioativo, está aqui também, ó, decaimento alfa, decaimento beta, decaimento gama, qual é a importância do decaimento radioativo, quais são os tipos de radiações, quais são mais penetrantes ou não, tá? Tudo isso aí vocês vão ver na aula do Enem aí sobre a questão da radioatividade. O que mais? O poder de penetração das radiações, né? Qual é a radiação mais penetrante, que tem mais energia? A mais perigosa também para o ser humano, né? Com relação ao tempo de exposição. Vocês vão ver também isso nessa aula do Enem. E a questão muito importante, fissão e fusão nuclear. Olha, nossos estudantes, muito importante saber a diferença entre fissão e fusão nuclear, hein? Por quê? Porque o Enem adora, o Enem adora falar para vocês que fissão e fusão são a mesma coisa. Ou que a fissão acontece no Sol e assim por diante. Então, o que é importante? Lembra da bomba atômica? Bomba atômica, lá, bomba nuclear, bomba de fissão. E no Sol? O Sol tem a fusão nuclear. Então, muito importante para vocês aí lembrarem essa diferença. Ó, assistam às aulas do Giba, o bruxo da física, do CMSP com vocês. E aí, fechamento. Até mais, pessoal! Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Depes com vocês, hoje desenvolvendo um assunto talvez um dos mais interessantes e também um dos mais importantes para os nossos vestibulares, né? Vamos falar de um assunto chamado radioatividade, né? Um assunto muito, muito sério. É lógico que às vezes as pessoas falam que radioatividade é só coisa ruim. Não, tem a coisa boa também. Lógico que nós temos um problema muito sério do lixo atômico, nós temos também um problema muito sério, certo, da nossa proteção contra as radiações e os acidentes que já aconteceram muitas e muitas vezes. É lógico que nós sabemos que lá atrás, quem inventou, quem começou a famosa radioatividade, teve o início, foi Madame Curie, né? Marie Chateaubriand-Curie, certo? Casada inclusive com Pierre Curie. Foi uma mulher que ganhou 2 Nobel, um de Química e um de Física. Interessante que ela descobriu o elemento radioativo junto com um cara chamado Becquerel. Mas é lógico que a história de Madame Curie, certo, é fantástica. Inclusive nasceu dia 7 de novembro. E uma coisa interessante que eu queria que você soubesse é que ela, além de ter feito um trabalho maravilhoso de radioatividade, a filha Irene também o fez, que ganhou o prêmio Nobel também. Uma família brilhante, né, gente? Mas é lógico que quando nós vamos falar de radiação, nós temos que entender primeiro o que é um elemento radioativo. Porque todo mundo fala, o urânio é radioativo, o plutônio é radioativo, a radiação no filme X, no filme Y, o que é isso, né? Gente, o elemento é considerado radioativo, olhem a tela, por favor, quando ele apresenta uma instabilidade nuclear. Bom, você sabe, você conhece muito bem que quando se fala em átomo, quando se fala em um elemento químico, nós pensamos no núcleo e na eletrosfera. Núcleo, o que é núcleo? É formado por prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formado de elétrons. Quando você tem instabilidade eletrosférica, você tem uma instabilidade que emite uma energia que é o fóton. Aí, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de eletricidade. Mas radiação não é eletricidade. Radiação é energia nuclear.
Então, a grande diferença de uma luz acesa para um elemento radioativo é que a luz acesa, ela trabalha com elétrons, então trabalha com energia de eletrosfera. Já em compensação, quando nós falamos de elemento radioativo, nós falamos de energia nuclear. Gente, o que é uma energia nuclear? O que é um elemento radioativo? É que tem instabilidade nuclear. E o que é essa instabilidade nuclear, professor Debs? Ora, estabilidade nuclear é quando você tem excesso de partículas no núcleo e excesso de energia no núcleo. É isso que torna um elemento radioativo. Por isso que os elementos radioativos são elementos que têm um número atômico muito alto. O que é número atômico? É o número de prótons, partículas que estão dentro do núcleo. Certo? Então, quando você tiver uma estrutura que apresenta sempre, certo, um elemento radioativo, é porque você tem excesso de partículas no núcleo. É isso que eu quero que você aprenda. Então, quando alguém fala assim, o elemento urânio, o elemento césio, o elemento rádio, certo? São elementos radioativos, são elementos que têm instabilidade nuclear. E o que é estabilidade nuclear? Excesso de partículas no núcleo, excesso de energia no núcleo. É como se você pensasse, por exemplo, numa sala, sua sala de estudo, né? Imagine, você tem seus colegas lá, né? Os rapazes, vamos considerar que sejam os prótons, né? E as senhoritas são o quê? Os nêutrons. Ora, então vocês estão acomodados, todo mundo sentadinho, bonitinho, né? Certo? Mas se eu venho ali e coloco o triplo de pessoas naquela sala, eu vou provocar uma instabilidade de espaço. Ninguém vai conseguir ficar lá. Ah, verdade. Então eu vou aumentar o excesso de partículas do núcleo e eu vou então aumentar a instabilidade. E tudo que é instável procura se estabilizar. Um elemento radioativo, ele procura se estabilizar. E como que ele consegue se estabilizar? Tirando essas partículas do núcleo, emitindo essas partículas do núcleo. E essas emissões de partículas é que nós chamamos de emissão radioativa. Então, a instabilidade nuclear são partículas que vão sair do núcleo para ficar estável. Porque todo elemento radioativo, a tendência é ficar menos radioativo. E isso chama decaimento radioativo, ou então meia-vida. Então, o elemento radioativo é um elemento que tem uma instabilidade nuclear. Se ele tem uma instabilidade nuclear é porque ele tem excesso de partículas no núcleo e excesso de energia no núcleo. Todo elemento radioativo, a tendência é ficar menos radioativo. Isso chama decaimento radioativo, ou então meia-vida. Ok? Outra coisa interessante, gente, nem todo elemento é radioativo, mas todo elemento pode se tornar radioativo. Como que você torna um elemento radioativo? Bombardeando partículas do núcleo. Por isso que tem acelerador de partículas, né, professor? Sim, quando você acelera uma partícula dentro do núcleo, você está aumentando o número de partículas no núcleo, você está instabilizando o elemento. Então, nem todo elemento é radioativo, mas todo elemento pode se tornar radioativo. Ok? Ou seja, se nós estamos falando que o elemento radioativo, a tendência dele é ficar menos radioativo, então a tendência dele é o que é? É perder as partículas do núcleo. Lembre que partículas do núcleo é prótons e nêutrons. Elétrons está na eletrosfera. Certo? Então ele vai emitir partículas do núcleo. Então vamos ver aqui. Olha que núcleo bonito, né? Olha aí, por favor. Certo? Esse núcleo é o núcleo de um átomo. Então nós estamos considerando aí essas bolinhas vermelhas, essas bolinhas azuis, que seriam os prótons e nêutrons. Ora, observe a quantidade de partículas que tem. Quer dizer, o átomo está praticamente para se romper, certo? Porque ele tem uma instabilidade muito grande. Então, o que ele faz em primeiro lugar? Ele emite uma partícula. E qual é a partícula que ele emite em primeiro lugar? É a partícula alfa. Olha lá a partícula alfa. Tá? É uma partícula formada por 2 prótons e por 2 nêutrons. Então quando o elemento emite uma partícula radioativa chamada alfa, ele está diminuindo o número de partículas no núcleo. Se ele está diminuindo o número de partículas no núcleo, ele está ficando menos radioativo.
E se ele está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons, ele está emitindo uma partícula que tem massa 4. Como se calcula mesmo a massa atômica de um átomo, moçada? É prótons mais nêutrons, né, professor? Isso. Então, se você tem, por exemplo, a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons, você está emitindo 4 de massa. Olha só que interessante. E quanto de número atômico? 2. Por que é número atômico? É número de prótons. Então, quando alguém fala que o elemento emite uma radiação alfa, certo? E praticamente todos os elementos emitem essa radiação, ele está diminuindo o número de prótons e o número de nêutrons. Se ele está diminuindo o número de prótons e o número de nêutrons, ele está ganhando um pouco de estabilidade. Porque ele está diminuindo aquele excesso de partículas do núcleo. Ok? Olha que interessante. Agora, olha que mais interessante ainda, essa partícula é uma partícula positiva. Por que positiva? Ora, porque prótons é positivo, nêutrons não tem carga e elétrons é negativo. Você conhece muito bem o átomo. Quando ele emite uma partícula alfa, ele emite 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a partícula positiva é uma partícula pesada. O elemento radioativo, quando emite essa partícula, ele está se modificando. Por isso que quando o elemento radioativo emite partículas, ele se modifica. Isso chama transmutação. Então, o elemento radioativo, ele emite alfa, o número atômico dele altera. Se o número atômico dele altera, o que acontece? Altera aquele elemento, deixa de ser o elemento de origem. Tá? Essa partícula não atravessa nenhuma folha de papel. Então, se eu tiver um elemento radioativo aqui do meu lado que está emitindo alfa, não vai me fazer mal. O que vai acontecer, ele vai se modificando, mas não vai me fazer mal. Não vai atravessar nem a minha blusa. Ok? Acontece que essa não é a única partícula que o elemento radioativo emite. Ele emite a partícula beta. E o que é a partícula beta? É um elétron. Ô, louco, professor, um elétron? Não tem elétron no núcleo. Calma. Esse elétron que ele se forma da seguinte maneira. O átomo está tão instável, ele começa a vibrar tanto as suas partículas dentro do núcleo, que o nêutron se rompe. E a hora que o nêutron se rompe, ele forma um próton e um elétron. E esse elétron é expulso do núcleo. Então, na realidade, o elemento, quando emite beta, ele emitiu o quê? É um nêutron que se rompeu, virou um próton e um elétron. E esse elétron vai embora. Como elétron não tem massa, beta é uma partícula radioativa que não tem massa. E o número atômico é -1. Então, quando um elemento radioativo emite beta, ele só altera o número atômico do elemento. Ele ganhou um próton, por isso que a gente coloca -1, porque quando você emite beta, você aumenta o número atômico em uma unidade. Quando você emitiu alfa, professor, você diminuiu a massa do elemento de 4 unidades e diminuiu o número atômico em 2 unidades. Já quando você emite beta, você aumenta o número atômico em uma unidade, porque formou um próton, e próton é número atômico, certo? Mas acontece que a massa não se altera. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, essa partícula beta é uma partícula negativa, e é uma partícula de poder de penetração médio, ela pode atravessar talvez uma porta, né? Então, se eu tenho um elemento radioativo aqui do meu lado, ele está emitindo alfa, ele está emitindo beta, alfa nem atravessa a minha blusa, beta atravessa, mas não vai me fazer tanto mal assim. Professor, mas eu sei, eu conheço, eu já vi em vários lugares, já falei inclusive sobre isso, o elemento radioativo é perigoso para a gente. É perigoso, sabe por quê? Por causa dessa onda. O raio-x é gama, por isso que a pessoa que vai tirar o raio-x, o seu dentista, né? Às vezes você vai tirar lá uma chapa radiográfica, né? É muito comum isso, certo? A pessoa se protege, às vezes até com um avental de chumbo, porque radiação gama atravessa. Esse é o perigo, esse é o problema da radiação. Quando você tem vazamento radioativo, o elemento emitindo alfa, o elemento emitindo beta, ele vai apenas se modificar. Mas o problema é que quando ele emite alfa e beta, ele emite gama. E aí, o que acontece? Essa gama vai para um outro átomo,
torna o outro átomo radioativo. Ah, nem todo elemento é radioativo, mas todo elemento pode se tornar radioativo. Ok? Isso que eu quero que você saiba. Poxa, gostei dessa, professor, gostei mesmo. Então, quando eu tenho um elemento radioativo, eu tenho um elemento, então, que vai emitir alfa e vai emitir beta, certo? E vai emitir gama. E essa gama vai contaminar o outro, que vai contaminar o outro, e assim sucessivamente. Como que isso deve aparecer na sua prova? Em primeiro lugar, seria interessante que você soubesse que a periculosidade, quer dizer, o que faz mal, é a partícula, é a onda eletromagnética gama. Observem que nós colocamos ali que a número 1 nem atravessa uma folha de papel, que é o quê? Que é alfa. Beta atravessa talvez uma chapa de metal, mas gama só consegue ser bloqueada com uma parede de cimento grossa e também com chumbo e ouro. Não vai usar ouro, né, moçada? Tá? Mas como que isso vai cair na sua prova, professor? Como que aparece, por exemplo, na prova do Enem? Gente, aqui está um elemento muito famoso, o urânio. A sua massa é 238 e o seu número atômico é 92. Ele vai emitir alfa, ele vai emitir beta e vai emitir gama. Quando ele emite alfa, ele emite beta, ele emite gama, ele se modifica. Por isso que a gente fala que as reações radioativas, nós chamamos de transmutação, se modifica. Então, observem que a massa de alfa vale 4, o número atômico vale 2, beta é 0 e menos 1, gama é 0 e 0, porque é uma onda, certo? E transformou no elemento Neptúnio, certo? 226 e 93. Ele perguntou aqui, quantos alfas e quantos betas foram emitidos por esse elemento radioativo? Ora, eu chamei de X a quantidade de alfa emitido. Eu chamei de Y a quantidade de beta. E Z é a quantidade de ondas. Ondas não vai alterar a massa e o número atômico. Quando você tiver uma reação como essa, radioativa, para calcular quantos alfas e quantos betas você emite, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o número de alfa. Por quê? Porque alfa mexe com a massa. Essa massa de 238 passou a ser 226 por causa da emissão de alfa. Beta não altera a massa, gama não altera a massa. Então nós fazemos aqui, ó, a reação de transmutação da emissão da partícula. Observe, 238 é igual a 4x. Por que 4x, professor? Ora, você tem x vezes 4. Ok? Foram emitidos X partículas alfas, como a massa vale 4, 4x. Y vezes 0, porque beta tem massa 0, gama vale 0 e 226 é o que sobrou de massa. Fazendo essa equaçãozinha bem simples, eu acho que X é igual a 3. Então eu posso dizer que esse elemento urânio emitiu 3 alfas. Entenderam? Observem que a massa que está no início tem que estar toda no final. Você sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mesmo elemento radioativo. Professor, lei de Lavoisier, sim. Então, se eu tinha 238 de massa aqui, eu tenho que ter 238 de massa do outro lado. Então, é x vezes 4, y vezes 0, z vezes 0, igual a 220, mais 226. Está aqui, ó. Então, acho que x é igual a 3. Então, 3 vezes 4, 12. Vamos fazer uma continha? 3 vezes 4, 12. 12 com 226 dá 238. É o que eu tenho aqui. Agora eu calculo o número atômico. Por que eu deixo para calcular a quantidade de beta depois que calculei alfa? Porque beta mexe com o número atômico, mas alfa também. Se eu tivesse calculado beta primeiro, eu não conseguiria, porque eu ficava com duas incógnitas. Então, vamos lá. 3 vezes 2, eu já sei que o x vale 3. 3 vezes 2, 6. Y vezes menos 1, lembra que beta é 0 e menos 1. Z é 0 e 93. Então, 92 é igual a 92 aqui desse lado. Mas como que 93 vai ser igual a 92, né? Olha só.
Você emitiu 3 vezes 2, 6, olha aqui, ó. Mais Y vezes menos 1, certo? Mais 93. 6 mais 93, 99. 92 menos 99 vai dar menos 7. Então, Y é igual a 7. Ok? Então, você emitiu 3 alfas e 7 betas. É assim que se calcula quantas alfas e quantas betas foram emitidas. Mas lembrem, a partícula que você sempre olha em primeiro lugar para calcular quantas elas foram emitidas é sempre alfa, porque alfa muda a massa, agora beta e alfa muda o número atômico. Então você fica com uma incógnita só. Isso é um decaimento radioativo, gente. É assim que se calcula, então, quantas alfas e quantas betas foram emitidas. Essas partículas são as partículas chamadas fundamentais, são as partículas mais importantes da radiação, mas nós temos outras. Nós temos a partícula nêutron, que tem massa 1 e número atômico 0. Nós temos a partícula próton, que é 1 e 1. Nós temos a partícula deutério, que é 2 e 1. Nós temos a partícula pósitron, que é o alarme do carro, 0 e menos 1. E a partícula neutrino, que é uma gama pequenininha. Então, olha só que interessante esta reação aqui embaixo. O césio foi bombardeado com nêutrons. Olha só, o césio já é radioativo. Se ele foi bombardeado, significa então que eu tenho ainda mais radiação nele. Nem todo elemento é radioativo, mas pode se tornar. Então, a hora que o nêutron bombardeou o césio, ele ficou tão radioativo que ele começa a emitir radiações. Ele emitiu aqui 4 alfas, ele emitiu 2 betas e 0 de gama, você sabe muito bem que é 0 e 0, ele se transformou num X. Ora, é muito comum esse tipo de teste, e ele perguntar quem é X. Aí você tem a tabela periódica, você olha que o número atômico 49, de quem que é. Então, para você ver essas partículas que eu estou colocando aqui, ó, cuidado, se ele fala assim em um teste, um elemento radioativo foi bombardeado com a partícula X, eu coloco no reagente. Aí se ele fala, eu emiti tantas partículas, aí eu coloco no produto. Moçada, é muito importante que você saiba que o elemento radioativo, a tendência dele é diminuir a sua radiação. E isso chama decaimento radioativo. Ou então, meia-vida. E é o que nós vamos falar, que é o que mais se pergunta em prova de vestibular. Principalmente no Enem, já caiu tantas vezes no Enem. Gente, o que é meia-vida? É um período de semidesintegração do elemento radioativo. Então, se eu tenho uma meia-vida, por exemplo, do césio, ó, o exemplo número 1 aqui, que ele tem 200 gramas de césio radioativo. Qual é a meia-vida que ele te deu? 30 anos. Significa que passado 30 anos, você vai ter metade daquela massa radioativa. Então era 200, ficou 100. Passou mais 30 anos, 100, ficou 50. Mais 50 anos, passou mais 50 gramas, passou 30 anos, 25. Então houve um decaimento radioativo, metade da metade da metade. É assim que o elemento radioativo, olha só gente, 200 gramas de elemento radioativo césio, Goiânia, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Olha aqui, já passaram-se 90 anos, quase um século, eu ainda tenho 25 gramas de elemento radioativo. Tá? Olha aqui, eu posso calcular ou em massa, ou eu posso calcular em volume, ou eu posso calcular em porcentagem. Eu não sei, por exemplo, quanto de elemento radioativo tem em tal usina. Então eu posso dizer, ó, eu sei que no começo daquela usina, 100% daquele material é radioativo. Passado uma meia-vida, eu só vou ter 50%. Passado mais uma meia-vida, eu vou ter só 25%. Passado mais uma meia-vida, eu vou ter 12,5%. Entendeu? Eu posso calcular a meia-vida, certo? Tanto através de volume, através de massa, ou através de porcentagem, que a maioria faz assim. Tá?
Olha aqui como seriam gráficos de meia-vida, como seria um gráfico de decaimento radioativo. Observe que eu tenho no tempo zero, aqui você tem a porcentagem de massa, aqui você tem os dias. Então você tem 100% da amostra, passado 8 dias, você tem 50. Então eu posso dizer que a meia-vida aí é de 8 dias, porque quando foi para 16 dias, ficou com 25. Quando foi para 24 dias, ficou com 12,5. Você percebe que tende a zero, mas não acaba. Ah, professor, isso vai chegar um momento que ele não produz tanta energia, ele não serve. Isso que é o lixo atômico. Entendeu? Então esse é o problema da radiação. Gente, é muito importante quando você entende o que é um elemento radioativo, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece o filme do Hulk, né? O Hulk, ele tomou uma radiação que gama, ele não era radioativo. Mas a hora que ele tomou aquela radiação eletromagnética gama, os seus átomos ficaram radioativos e começou a emitir radiação e ele se modificou. Ele pode ter virado aquilo? Pode, pode. Aonde está o erro nos antigos filmes do Hulk? Ele não pode voltar. Se ele pode perder as suas radiações com o decorrer aí de anos e anos, mas ele continua sendo aquele material. Ele não vai voltar a ser normal. É o que aconteceu, por exemplo, você sabe que é a mesma história no Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, eles foram ao cosmos e tomaram a radiação. Eles ganharam poderes em função de mutações, em função de provocar a mutação radioativa. Certo? Mas eles não se modificam. Eles são sempre assim. Sabe? Esse é o problema do elemento radioativo. Mas, ô professor, meia-vida, para que serve isso? Para que eu quero saber, por exemplo, o que é meia-vida? Gente, é através da meia-vida de elementos radioativos que a gente consegue saber a idade dos fósseis. E isso nós chamamos de datação pelo carbono 14. Então, quando perguntarem para vocês, puxa, para que serve meia-vida? Primeiro, para saber quanto tempo ainda aquela região, no caso Chernobyl, né, Fukushima, né, que teve acidentes radioativos, será depois de quanto tempo eu ainda vou ter material radioativo? Isso é para que serve a meia-vida. E também para fazer a datação dos fósseis. Agora, a datação é feita com carbono 14. Só que tem uma coisa. Como que esse carbono 14 entra nas pessoas? Como que esse carbono 14 entra nos vegetais? Aprenda, por favor. O Sol, ele emite nêutrons. O Sol, ele é uma fusão nuclear. Fusão. Ele emite nêutrons. O nêutron vem para a atmosfera. Qual é a substância mais constante no nosso ar atmosférico? É o nitrogênio. Esse nitrogênio capta o nêutron e fica radioativo. Nem todo elemento é radioativo, mas todo elemento pode se tornar. Então, o nêutron que veio do Sol bate lá no nitrogênio, entra no núcleo do nitrogênio, torna o nitrogênio radioativo. O nitrogênio tem massa 14 e número atômico 7. Se ele fica radioativo, ele vai emitir radiações. E ele emite próton. E quando ele emite próton, a massa dele, que era 14 com 15, continua agora 14, porque o próton tem 1 de massa. E o 7 de número atômico passou a ser 6. Então, o nitrogênio, quando recebe o nêutron do Sol, ele se transforma em carbono 14 no ar atmosférico. Aqui você vê, então, a formação do carbono 14. Esse carbono 14, ele combina com o oxigênio do ar atmosférico. A hora que ele combina com o oxigênio do ar atmosférico, ele vira CO2. Carbono com oxigênio, CO2. Esse CO2 vai ser incorporado pelas plantas pela fotossíntese.
Ah, a planta faz fotossíntese, ela capta o CO2. Então, o que acontece? A planta incorpora carbono 14 pela fotossíntese. A vaca vai lá e come a planta. Ela incorporou carbono 14 pela alimentação. Você come a carne da vaca. Você incorporou carbono 14 pela alimentação. Então, pergunta famosa. O carbono 14 é incorporado pelos vegetais pela fotossíntese e pelos animais pela alimentação. Olha que espetáculo, certo? Acontece que quando você nasceu, você está se alimentando e você está eliminando. A sua vida é uma constância esse carbono 14. Você come, elimina, come, elimina, come, elimina. Conclusão, você vai ficando com carbono 14 estável. Certo? Porque praticamente tudo que você come tem carbono 14. Aí eu pergunto para você, infelizmente, um dia vai acontecer, você vai morrer. A hora que você morrer, você para de se alimentar. Pelo menos espero, né? A hora que você para de se alimentar, você para de quê? De incorporar carbono 14. Então você só vai eliminando. E aí você vai perdendo, então, carbono 14. Eu coloquei aqui um vegetal, ó. O vegetal, esse pedaço de madeira, quando ele morreu, ele está emitindo 100% de carbono 14. Como ele não incorpora mais, passado uma meia-vida, ele só emite 50% do que ele tinha. Passado mais uma meia-vida, ele fica com 25%. Mais uma vida, 12,5%. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, a incorporação de carbono 14 acontece em organismos vivos. Então, aquela questão que já foi da FUVEST aqui de São Paulo, né? Eles perguntaram o quê? Como que eu posso datar a idade de uma estatueta de bronze do Egito pelo carbono 14? Não posso. Por quê? Porque a estatueta não faz fotossíntese e também não se alimenta. Nossa, professor Debs, eu só posso fazer datação de carbono 14 se o material pertenceu ao organismo vivo. Ah, aprendeu, né? Agora, olha só que interessante. Professor, eu tenho aqui na minha cidade uma árvore lá na praça que está, nossa senhora, ela, desde o tempo do meu tataravô ela está lá. Eu vou pegar um pedaço daquela árvore e vou saber a idade dela. Não vai. Ué, mas professor, é organismo vivo. Ela não morreu. Eu só posso fazer datação com carbono 14 depois que o organismo vivo morreu. Por isso que ele fala morte. É o tempo zero. É o decaimento, entendeu? Isso é datação com carbono 14. Você não faz ideia o quanto que é importante isso. Você sabe que, que infelizmente, em 1987, nós tivemos um acidente muito sério em Goiânia. Foi abandonado pela prefeitura uma clínica de radioterapia, tratamento de radioisótopo. Radioisótopo é tratamento com radiação radioativa chamado gama. Acontece, porém, que um pedreiro foi lá desmanchar tudo e na hora que ele estava desmanchando, ele viu o aparelho lá de radioterapia. A prefeitura falou que era ferro velho, ele então começou a cortar o aparelho para vender como sucata. Nesse corta vai, não corta ali, apareceu a gema radioativa, que era o césio. Ele levou para casa e deu para a filha dele, certo? Eneida. Essa menina, então, imagina, o césio é interessante, no escuro ele brilha. Então ela passava no cabelo, ela ia para o escuro, aquilo brilhava como se fosse uma purpurina. É lógico que a menina morreu, o pai morreu. Infelizmente, essas pessoas foram enterradas numa cidade perto de Goiânia chamada Abadia. E eles foram enterrados com um caixão de chumbo. Por quê? Porque, infelizmente, eu preciso usar esse termo. É como se fosse um lixo atômico. É um elemento que emite radiação gama. Então, ela iria contaminar todo mundo, certo?
Aí você diria, professor Debs, já não seria uma hora agora tirar essas pessoas desse caixão e colocar num cemitério para que os seus entes queridos pudessem fazer as suas homenagens, as suas orações? Não pode. Vamos imaginar aquela menina que tinha aproximadamente 10 anos. Ela pesava o quê? Uns 35 quilos. Vamos colocar 40 quilos, certo? Ora, se ela tem 40 quilos, é muito simples. A meia-vida do César é de 30 anos. Então, vai passar 30 anos, ela vai ter, por exemplo, 20 quilos ainda radioativo. Passado mais 20 anos, mais 30 anos, ela vai ter 10 quilos radioativo. Mais 35, passou um século, ainda tem 5 quilos de material radioativo. Sabe quanto de material radioativo usa-se numa usina? Gramas, 300, 400 gramas. Então, por isso que, infelizmente, essa pessoa ainda tem que ficar lá. Certo? É bastante interessante a datação de carbono 14 quando se fala do quê? Se fala do Santo Sudário. O Santo Sudário foi o lençol que cobriu Jesus, né? Foi feita a datação do carbono 14 pelo sangue de Jesus. Só que teve uma universidade no ano de 2000 que falou que isso aí estava errado, certo? E aí, então, fizeram a datação novamente. Deu realmente uma variação, mas aí perceberam que o sangue estava contaminado de fungos. E esses fungos, então, poderiam, por exemplo, levar mais carbono 14, por isso que a datação deu errado. Quando descontaminaram o Santo Sudário, a datação deu certo, aproximadamente 2.000 anos. Falando ainda sobre radiação, cuidado, quando você fala em bomba atômica e reator atômico, é fissão nuclear. É a quebra do núcleo pelo bombardeamento de nêutrons. Então, a fissão nuclear é o que acontece na bomba atômica e no reator atômico. São átomos grandes que se quebram em átomos menores, ganhando estabilidade e perdendo energia. Bomba atômica é fissão nuclear. Observe o urânio, que é bombardeado com nêutrons, que vai transformar em elementos radioativos mais estáveis, não radioativo quanto urânio, mas liberam nêutrons. Esses nêutrons vão bombardear novos urânios e assim sucessivamente. Então, a bomba atômica é uma reação em cadeia, certo? Então, lembrar que bomba atômica e reator atômico é fissão nuclear. Não falem que o Sol é uma bomba atômica, não. O Sol é fusão nuclear. É a união dos hidrogênios, certo? Formando hélio, mais nêutrons, aí esse nêutron que vai lá no nitrogênio, transformando ele em carbono 14, e mais bilhões de graus Celsius. Então, cuidado. O Sol e a bomba de hidrogênio que o homem tentou imitar o Sol, certo? É a união de dois átomos de hidrogênio transformando no mais estável e liberando o nêutron. Então, lembre, bomba atômica e reator atômico é fissão nuclear, é quebra do núcleo. O Sol, a bomba de hidrogênio, é a união de núcleos. Ok? Observe um exercício bastante interessante aqui, que eu gostaria de indicar para vocês, se gostam desse assunto, assistir essa série que chama Chernobyl. Certo? A minissérie Chernobyl relata a verdadeira história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem, a do devastador desastre da usina nuclear, que ocorreu na Ucrânia em 1986. Nos reatores nucleares, o urânio-235 absorve um nêutron. Absorve o nêutron, então você já sabe que é fissão. Sofrendo fissão nuclear, o núcleo pesado se divide em núcleos mais leves, que são elementos químicos menores, 3 nêutrons livres e grande liberação de energia, como apresentado a seguir. Então você tem urânio bombardeado com nêutrons, virou criptônio, mais um elemento E, mais 3 nêutrons e 179,4 megawatts. O elemento químico representado pela letra E, qual vai ser? Gente, é muito simples. Observem que o urânio é 235,92. Então está aqui para vocês. Mas ele não deu o número atômico. Mas olha o dado aqui embaixo. Ó. O urânio tem número atômico 92. Se ele não te desse dado, ele te deu a tabela periódica.
Se aqui é 92 e foi bombardeado com nêutrons, nêutrons é 1 e 0, então nêutrons não alteram o número atômico. Então lá do lado direito tem que ter 92. Qual é o número atômico do criptônio? Está aqui, 36. Ora, 36 com E que eu não sei, mais nêutrons que também não sei, então olha como que ficou aqui, ó. 92 bombardeado com nêutrons, deu 36 mais o Z. O 92 igual a 36 mais Z, mais 3 zero. Portanto, 92 menos 36, 56. Se eu procurar aqui na tabelinha que ele me deu, 56 é o bário, então é o elemento alternativa A. Ok? Então, observem que eu posso calcular o elemento. Quer dizer, então, Debs, que quando aconteceu esse problema lá em Chernobyl, houve uma modificação do elemento, sim, só que isso demora anos. Demora anos, certo? O elemento radioativo, por exemplo, ele tem, às vezes, 100, 200 anos de meia-vida. Então, praticamente, aquela região vai ser assim. Então, está aí para vocês como é que pode cair em prova aqui, né? O problema de Goiânia é a mesma estrutura. Ele pede, então, o tempo necessário para que metade da quantidade de césio existente em uma fonte que transforma elemento químico não radioativo em bário. Então, se a gente faz aqui, ó, a relação da fração do césio, quer dizer, eu tenho césio, tá? Existe na fonte radioativa depois de quantos anos? Ele fala aqui que o tempo foi de 120 anos. Ora, 120 anos, considerando que a meia-vida do césio é 30 anos, foram 4 meia-vidas. Então, se eu tenho material de 100%, 30 anos, 50, 25, 12 e 6,5. A porcentagem 6,5. Então, é assim que serve essa relação. DEPS quer dizer, então, passou 30, 60, 90, 120 anos. Eu ainda tenho lá em Goiânia praticamente 6,3% do material radioativo naquele lugar. Ok? Então tá aí para vocês, radioatividade, para você conhecer o que é, saiba o que é um elemento radioativo, saiba para que serve, lembrar que os reatores são importantes, mas como eu disse, nós temos o grande problema dos lixos atômicos, nós temos o problema dos acidentes, e nós temos que tomar muito cuidado, certo? Tecnologia é boa, mas tecnologia tem que ser muito bem aproveitada. Rever a primeira questão. Ok, está aqui. Ele coloca um urânio sendo bombardeado com nêutrons. A hora que você bombardeia, ele quebra, é fissão. A hora que ele quebra, ele se transforma em átomos menores. Ele virou criptônio mais um outro elemento. Ele quer saber quem que é esse elemento. Vamos colocar aqui, observem, urânio 235 de massa e o número atômico está aqui 92. Como o neutro é 0 e 1, observe aqui, ó, 235 e 92, aqui do lado direito, aí para o seu, certo? Bombardeado com nêutrons. 235, certo? Observe, formou o criptônio, que é 96 e 36, e formou o elemento A. Mas como eu quero o elemento, eu não preciso achar a massa, eu vou achar o número atômico. Eu calculei a massa aqui porque eu quis. Então, 235 mais 1 vai dar 236, certo? Igual a 92, mais A mais 3, porque são 3 nêutrons, certo? Então, a massa vai dar 141. Mas a massa 141 não me diz que elemento que é, porque o elemento é analisado pelo número atômico, certo? E o número atômico é aqui embaixo. Se aqui é 92, aqui é 0. Nêutrons é 0. Olha só, o criptônio tem número atômico 36, então 92 mais 0, igual a 36 mais Z, que é o número atômico do elemento, mais 3 vezes 0. Por que 3 vezes 0, professor? Porque o nêutron não tem número atômico. Então, ficou 92 daqui, aqui é 0, aqui é 36, aqui eu não sei, aqui é 0.
Então eu vou ter, por exemplo, 92 menos 36, 56, tá? E aí eu acho pelo número atômico 56, que é o bário. Ok? Gente, com vocês agora, o grande professor de História, professor Gelfuso. Um abraço para vocês, espero que tenham entendido o que é radioatividade, elemento radioativo, meia-vida e para que isso serve. Um abraço para vocês, boa sorte nos seus vestibulares, boa sorte no seu Enem. Tchau, gente.